Muito boa tarde. E 2 dias depois desta alegada tentativa de homicídio, o que resta aqui no local é um cenário de destruição. Temos aqui alguns pertences da vítima, completamente queimados ou parcialmente queimados. Temos roupas, temos móveis, roupa de cama. Dizem alguns vizinhos com quem falámos durante a manhã que quando os stores estavam subidos, quando estavam abertos, via-se que a casa estava toda queimada. Pelo menos as divisões que são possíveis avistar através destas janelas estavam completamente queimadas. Encontramos aqui fora então um pouco de tudo. Algumas mobílias, pedaços especialmente de mobília de quarto, muitas peças de roupa, muitos objetos, alguns já completamente destruídos e em cinzas, difíceis de identificar. Ora, este homem de 48 anos, o suspeito, estava em casa, em prisão domiciliária. Ele vivia com uma filha e terá cortado no domingo, terá cortado a pulseira eletrónica que o mantinha em prisão domiciliária. Alguém lhe terá telefonado a dizer que viu a mulher dele com outro homem num café, e essa informação tê-lo-á deixado completamente enfurecido. Terá então cortado a pulseira eletrónica para se dirigir à casa da ex-companheira e pôr fim à vida dela. Isto, alegadamente. Ora, o genro deste homem, do presumível agressor, quando se apercebe que este suspeito estava a sair de casa depois de ter cortado a pulseira eletrónica, alegadamente estava armado com uma faca, ele telefona para a outra filha da vítima. Isto porque este casal tinha 4 filhos, 2 já saíram de casa, os outros 2 viviam aqui com a mulher, com a pessoa que vivia nesta casa, e o genro do suspeito telefona então para uma dessas filhas que aqui estaria em casa e avisa que o pai vinha a caminho e vinha com intenções de fazer mal à mãe. Nós falámos com a primeira pessoa a quem esta jovem pediu ajuda na tarde de domingo. A filha da senhora que vive ou vivia na casa que foi entretanto incendiada, no domingo à tarde veio aqui à tua casa pedir ajuda, certo? O que é que ela veio cá fazer? O que é que ela te disse quando aqui chegou? Não fui a mim, fui a minha mãe. O que ela disse foi assim: deixa-me ir deixa-me ir para a sua casa porque vem aqui o meu pai de faca ameaçar-me. Então, e porquê que ela disse isso? Como é que ela sabia que isso ia acontecer? Foi o que lhe disseram. O que lhe disseram quem? Como? O genro dela. O genro dela telefonou-lhe a dizer que o pai vinha para cá com uma faca e vinha para lhe fazer mal a ela ou à mãe? A mãe, mais propriamente à mãe. E porquê? Ela não explicou? Não sei. E este homem foi visto a chegar aqui a casa? Foi. E ele foi visto por quem? E como? Pela minha mãe, a sair do mato e, pelos vistos, às 5 horas a vir aqui. Uma vizinha que falou que tinha o visto às 5 a rondar a casa. Então ele trazia mesmo, pelo menos que se visse, ele trazia mesmo uma faca para aparentemente fazer mal a alguém? Pelo que disseram, não viram nada. Entretanto chegou a GNR, o homem terá entrado em casa, certo? Entretanto chegou a GNR, mas a GNR quando saiu, não saiu com ele, pois não? Saiu sim, porque eu ouvi ela dizer: "Oh Manuel, entrega-te." Mas a GNR saiu sem o homem, não é? Sim. Então, mas depois a GNR foi-se embora e não levou ninguém detido. Não foi embora, ainda ficaram aqui a tentar com que ele fosse, só que depois ele tentou escapar. Ele tentou escapar e escapou? Sim. E a GNR acabou por se ir embora a determinada altura? Exatamente. Sem deter ninguém? Sem deter ninguém. E passado quanto tempo da GNR ser ido embora que a casa começou a arder? Era por volta das 7. Então alguém ouviu lá dentro a GNR dizer ao Manuel: entrega-te. Sim. Muito obrigado. Não. A GNR esteve então no local, ainda antes do suspeito atear fogo à casa. É difícil de perceber se o homem terá escapado por momentos enquanto a GNR cá estava, ou se terá escondido, se terá escondido dentro de casa. O que é certo é que a GNR não efetuou detenções, mesmo depois de chegarem aqui os reforços, e que só depois da Guarda Nacional Republicana se ter ido embora é que o suspeito ateou então fogo a esta casa. Obrigado, Luís Maia. Vamos então já aqui a um primeiro comentário. Saudamos então a Hernani Carvalho, depois de Bom dia, uma longa Dona Júlia, ausência, Sr. João, Dr. Pedro Proença. Ora então, este é um caso, eu não direi típico, porque nunca há nada típico na forma como, enfim, se perpetra qualquer tipo de vingança ou de violência, mas é um bocadinho
Isto é posse. É, como sempre, não é? E, portanto, este senhor achava que tinha ido ao supermercado, tinha comprado a mulher E era dele. e era dele. Era dele e, portanto, não Há algumas religiões no mundo que ensinam os homens a comportar-se assim. Provavelmente é por isso que é mais difícil, noutras zonas do mundo, designadamente aqui na Europa e no mundo ocidental, explicar aos homens que uma relação a dois é bivalente e os homens só têm 50% da posse, ou os outros 50% são dela. Quando ela não quer ter a posse, ele perde direito à posse. Então, elas têm 51. Eu diria que tem pelo menos 50,5. Mas é verdade, é isso mesmo. E, portanto, o que é que este senhor tem? Sentimento de posse, distorcido da realidade, uma obsessão cega e uma indiferença à capacidade ou à autoridade dos tribunais. Tanto quanto se sabe, desobedeceu uma ordem do tribunal e... Exatamente. Cortou uma pulseira eletrónica. Isto é possível? É possível, Houve um brasileiro que apareceu no Brasil a mandar mensagens para a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Cumprimentos. Cortou a pulseira e foi-se embora. Mas Fotógrafo. aquilo é borracha? É borracha? É plástico? É plástico, é material plástico. Júlio, porque eu acho que a ocasião merece, deixem-me manifestar desde já os meus parabéns ao Hernani pela consumação do doutoramento e para dizer que eu hoje estou muito vaidoso. Então porquê? Porque em 35 anos de carreira que o Hernani tem, este é o primeiro programa com o professor Dr. Hernani Carvalho. E eu estou aqui ao lado dele. Eu estou aqui, ao lado do Hernani. Pá, no primeiro programa... Nós estamos de ladecos. Ladecos, exatamente. No primeiro programa com o professor Dr. Hernani Há Carvalho. aqui uma senhora que diz, Isto não é por o Hernande, o doutor Hernani fica muito mais jovem sem barba. Bom, já vamos às questões. Mas vamos agora às aqui questões. a essas. Eu não podia Já deixar vamos de... a essas. Já vamos falar sobre Sinto isso. muito honrado e muito orgulhoso. Para dizer o seguinte, este homem violou a medida de coação, para começar. Isso tem uma pena. Não tem uma pena, mas implica a alteração, o agravamento da medida Ou seja, ele de coação. violou a confiança que o Tribunal pôs nele em estar em casa sossegado. Pois, a mim o que me preocupa é a confiança que o Tribunal teve nele. Isso é que é preocupante, porque, volto aqui a dizer, eu sou apologista de que a medida de coação adequada nestes casos deve ser a prisão preventiva. E este caso é mais um exemplo de que este tipo de medidas de coação, aparentemente mais leves, não funciona nestes casos e que a vida das mulheres continua em perigo. Portanto, eu volto a dizer, nestes casos, o que resolve estes sentimentos graves de posse que levam a que estes indivíduos nem sequer respeitem medidas de coação e cortem, cheguem a cortar a pulseira eletrónica, tem que ser respondido, obviamente, com a prisão preventiva, que é o que vai acontecer agora a este senhor. Devia ter sido do início. Felizmente que este senhor não consumou aquilo que queria consumar, mas é mais um sinal para os tribunais, claro, de que estes indivíduos não olham a meios para atingir os seus fins. Que há determinadas como é que se diz, medidas de coação que são manifestamente insuficientes para determinadas pessoas. Neste caso. Aliás, este senhor não só vai ver a sua medida de coação agravada porque a violou, como vai agora responder, muito provavelmente também por uma tentativa de homicídio e por um crime de fogo posto. Vamos ver o que é que o Maia tem para nos dizer sobre isso. Ora, nós voltamos então ao local do crime, ou da tentativa de crime, se bem que é um crime, efetivamente, o fogo posto, e nós falámos durante a manhã com alguns vizinhos que nos traçaram um perfil das pessoas envolvidas. Diziam-nos que o suspeito sempre pareceu um homem pacato, mas, enfim, a descrição que vem, a frase que vem a seguir é uma frase que já ouvimos muitas vezes. O problema era quando bebiam uns copos a mais. Ouvimos isto algumas vezes de algumas pessoas durante a manhã. Ora, a ex-companheira deste homem vivia aqui em casa, vivia com 2 filhas ainda, havia mais 2 filhos mais velhos, uma delas albergava, uma dessas filhas já tinham saído de casa, albergavam este homem, o suspeito de 48 anos, que estava a aguardar julgamento. Ele estava em prisão domiciliária acusado de violência doméstica, alegadamente por ter dado uma grande sova na mulher, que apresentou queixa. Depois desse episódio acabaram por se separar e o homem acabou por ficar em prisão domiciliária. E lá está, o feitio pacato que lhe atribuem e os episódios esporádicos de violência ou de agressividade quando ele bebia uns copos a mais, tê-lo-ão levado a esta situação da prisão domiciliária, mas ainda assim ninguém esperava que no passado domingo este homem protagonizasse os episódios que aqui protagonizou. Ora, os vizinhos não só
a ex-companheira deste homem. Os vizinhos também viveram durante estes dias, até a detenção deste indivíduo, um clima de medo, e nós conversámos ainda há pouco com um homem que se assustou bastante na tarde de domingo quando viu a GNR chegar fortemente armada. A GNR chegou ali, quando eu olhei para a janela estava o senhor ali com uma arma em punho, e eu vim à janela, curiosidade, e vi o carro da guarda aqui em frente à minha porta, ia colar a GNR, e depois vim ali também com a GNR, com a arma, e entrar lá dentro, a GNR e a filha, e vir para trás logo, com medo de estar lá dentro. Vamos por partes. A GNR entrou dentro de casa com a filha da senhora que ali vivia, a filha dela e do homem que supostamente estava ali dentro para matar, não é? Que estava sujeito, mas eles não sabiam que estava lá dentro. Desconfiavam, só ouviram um barulho e que vieram para trás. E chamaram reforços, e chegou a reforços, foram lá dentro outra vez, e nada encontraram. E não encontraram ninguém. Não, passando, depois eles foram embora, receberam aquilo a tarde quase toda, ao final da tarde eles foram embora, e passando 10 minutos já estava a casa a arder. O pessoal aqui tudo alertado que estava o fumo assim para as telhas e para as janelas. Portanto, provavelmente, o homem o suspeito ter-se-á escondido ali dentro em algum sítio e a GNR não deu com ele. Digo eu que sim, pensei eu que sim, não sei. Não vi o seu anel, não vi o seu anel, não vi ninguém. Só vi a GNR lá dentro, depois, quando eles foram embora, é que vimos isto tudo a arder. Viemos cá fora e estava as telhas tudo a arder. O pessoal lá, os vizinhos, eu não, que estava lá dentro todo cegadinho, e o meu filho entrou e disse que estava aqui o INEM. E viemos, estava aí o pessoal a dizer que tinha sido ele que dar o fogo à casa. E o senhor não viu o suspeito em nenhuma circunstância? Não vi. Não estive com ele, não vi ninguém. Depois destes acontecimentos, diz que ele apareceu aí com uma faca, não é o que diz, não sei se o senhor viu ou Vi no não. jornal também. Depois destes acontecimentos, o senhor conseguiu dormir descansado de domingo para segunda? Isso é uma verdade, não consegui dormir porque a GNR esteve aqui até às 2 e tal da manhã, lá naquele lado, o meu quarto é aqui, é nesta janela ali. E eu, com aquela coisa, até fechei a porta do quarto e tudo com medo dele fechar lá dentro, não é? Mas que talvez fizesse mal a mim, não. O senhor tinha medo que o homem aparecesse por aí outra vez? Não. Teve ontem, mas fiquei mais cansado quando soube que ele foi apanhado. Não quero mais recordar o cenário de destruição que aqui encontramos. Eu peço inclusivamente ao repórter de imagem Duarte Leocádio que mostre os móveis, as roupas destruídas, queimadas que encontramos aqui na rua. São a imagem da destruição provocada aqui no domingo. Tudo isto aconteceu por causa dos ciúmes, porque um homem não aguentou saber que a ex-companheira dele estaria num café com outro homem. Não sabemos se era amigo, se era familiar, se era, enfim, outra coisa qualquer. Mas o resultado final é este. A mulher que aqui vivia está em parte incerta. Nenhum dos vizinhos com quem falámos durante a manhã nos soube dizer onde é que ela esteve albergada nestas 2 noites. Terá estado aqui quando as chamas já estavam controladas no domingo à noite. Ontem terão estado aqui 2 filhas dela a recolher alguns pertences aqui dentro de casa e especula-se, diz a vizinhança, que talvez hoje ela já possa aparecer por cá outra vez livremente, sem medo, porque sabe que o ex-companheiro já foi, entretanto, detido. Ora, uma pessoa com este perfil não tem condições para poder andar na rua. Não tem condições para poder estar em casa. Eu lamento estar a dizer isto, mas não tem condições para estar em casa. Muitas vezes nós esquecemos quando falamos aqui das questões de violência doméstica, esquecemos sempre de um detalhe. Porque vimos aqui sempre dizer, homem agride mulher, mulher agride homem. Esquecemos de uma coisa. Quando há filhos, os filhos são sempre, sem exceção, são sempre vítimas daquela violência. Isto é, mesmo quando... É violência indireta? Não, ela é direta sob o ponto de vista psicológico. Justamente porque é sobre a mãe e a mãe... Exatamente. Portanto, eles são sempre vítimas de violência doméstica. E raramente os senhores magistrados levam isto em linha de conta. Isto é, o que acontece normalmente é... Então, Dona Antónia, diga lá, porque é que tem o olho todo negro? Porque o meu marido me fez isto. Quantos filhos tem? 3. Então, Sr. Manuel, porque é que fez isto à sua esposa? Isto não existe. A primeira coisa que o magistrado tem que dizer é como é que estão as crianças? Em que estado é que estão as crianças? E já agora? A quem é que foram entregues? E já agora? E a CPCJ? Alguma vez ouviu falar disto? É que se não ouviu tem que passar a ter conhecimento. É evidente que é a CPCJ que compete alertar as autoridades, sendo ela em si uma autoridade mitigada, vamos lá. Mas também compete às autoridades dar alertas às CPCJs a dizer, amigos, nós queremos saber
como é que estas crianças estão agora a viver, com quem é que estão a viver. Por exemplo, quando uma mulher é vítima de violência doméstica e morre, e o seu marido é preso, qual é o critério para entregar as crianças? Ninguém quer saber disto. É como calha. Tens aí uma tia à mão, ou Uma madrinha. ou uma avó distraída, ou uma madrinha bem disposta. Isto não tem que ter um critério. E qual é o critério que presida a decisão do Sr. Magistrado? É o laço de proximidade, é o laço de afetividade ou são as condições? É porque há tios que podem oferecer palácios para os sobrinhos ficarem. É preciso é que nós saibamos quem são os tios. Claro. E, portanto, é preciso, cada vez que se Palácio fala é secundário, não é? Exatamente. Cada vez que se fala... É porque há uma mania na cultura, e, portanto, os magistrados, em tese, também são influenciados pela mesma cultura que nós. Há uma mania na cultura de que dinheiro é igual a saúde. É falso. Dinheiro é igual a qualidade de vida. Também é falso. Dinheiro é igual a amor. Dinheiro é igual a uma certa qualidade de vida. Mas o dinheiro não compra amor. Exatamente. Não compra afetos. E, portanto, nós devíamos, todos os dias, tentar que os magistrados fossem sensíveis a que um caso de violência doméstica, num casal que tenha filhos, os filhos são vítimas de violência doméstica. Direta e indiretamente. O Dr. Pedro Proença, melhor que ninguém saberá isto, não é? Isto que o Hernani está a dizer é a pura realidade, atenção. Aliás, o Centro de Estudos Judiciários, nas últimas ações de formação que tem feito sobre este tema, tem advertido de uma forma bastante assertiva aos magistrados para que eles assumam definitivamente que qualquer forma de violência doméstica é também violência direta contra os menores. Exatamente. Para não acontecerem casos que infelizmente acontecem de agressores terem ainda a possibilidade de terem a guarda ou mesmo um regime de visitas em relação aos seus filhos. Os tribunais de família continuam a incorrer neste risco. Um marido ou um companheiro que agride a mulher ou a companheira à frente dos filhos continua a poder ter acesso aos filhos porque os tribunais acham que não foi violência direta sobre os filhos, foi violência indireta. Isto não pode acontecer, obviamente. Agora, doutor, diga uma coisa. Ouvido a reportagem do Luís Maia, temos aqui o quê? Fogo posto? Temos aqui fogo posto, que é um crime, exatamente. E depois temos violência doméstica? Violência doméstica que pode ser acumulada com tentativa de homicídio. E ainda desobediência, por causa da pulseira. E há a questão também da violação da medida de coação, que pode ser também qualificada como crime de desobediência, exatamente. Portanto, temos aqui um conjunto significativo de crimes que, eventualmente, se os tribunais forem atentos a esta realidade e aplicarem bem a justiça, permitirá a esta senhora, apesar de tudo, estar um bocadinho descansada durante meia dúzia de anos, tendo o ex-marido a recato. Mas essa meia dúzia de anos será há quanto tempo? Agora há aqui novos crimes, há aqui uma tentativa de homicídio, há aqui fogo posto. Quantos mais anos? Primário em cúmulo jurídico, no máximo 6, 7 anos. 6, 7 anos, que significa que ao fim de 4 anos e meio deve estar cá fora. Provavelmente a fazer a vida negra à senhora outra vez. Por este comportamento, prevê-se que se não houver tratamento, o que eu gostava de sublinhar aqui, eu sei que queres mudar de tema, só sublinhar isto. A obsessão deste homem falo ir desde a posse cega até à desobediência aos tribunais. Ou seja, não quer saber. Está pronto para tudo. Está pronto para tudo. E era bom sabermos avaliar isto de vez em quando. Vamos então continuar, não sem antes lembrar que hoje é um dia bom.